Olá a todos os amigos e amigas, este é mais um Figura da Cidade. Hoje eu tenho um enorme prazer em receber Tadeu Lanza, criador de abelhas, e vai contar um pouco dessa história pra gente, de como começou essa vontade dele de criar abelhas e da produção de mel. Tadeu, um forte abraço, te receber aqui, vai ser muito bom esse papo aí. Tenho certeza que a gente tem muita coisa aí para falar. Primeiramente, Álvaro, eu quero te agradecer a oportunidade de estar vindo aqui no seu estúdio para estar gravando esse vídeo sobre a criação de abelhas nativas, né? Porque para quem me conhece, eu sou Tadeu Lanza Saraiva, do Meliponário Fauna e Flora em Betim. E há 5 anos eu venho trabalhando com a criação e reprodução de enxames de abelhas nativas. Para quem não sabe, a criação de abelhas nativas é chamada meliponicultura. É uma arte que foi desenvolvida pelos índios no Brasil e principalmente no México. Só que devido à falta de conhecimento, à falta de interesse do pessoal, de incentivo das repartições públicas, a meliponicultura não estava sendo desenvolvida. Mas de um tempo para cá, o pessoal despertou o interesse pela criação de abelhas. Porque antigamente o pessoal associava a abelha à produção adequada. E hoje a gente já sabe, Álvaro, que a criação de abelha é muito mais importante do que a produção desse alimento. Ela é fundamental na polinização das flores. Porque a gente... Tadeu, então a meliponicultura é uma arte, né? Isso. Acho que uma arte ou um processo de agricultura criado no Brasil. Foi criado pelos índios, né? Mas não os índios brasileiros. Os índios brasileiros e os mexicanos. Eles já principalmente, então, eles já manejavam as abelhas indígenas. Inclusive a maioria delas tem os nomes indígenas. Essas abelhas, elas produzem mel? Da meliponicultura? Todas as abelhas produzem mel, porque o mel é uma reserva energética para as abelhas, para elas sobreviverem no período da baixa florada, no período da entre-safra. Então, no período das floradas, que está entrando agora na primavera, as abelhas ficam mais ativas, coletam os alimentos na natureza e estocam nos potes. A abelha nativa faz os potes de mel e de pólen. O mel é um alimento energético, para dar energia, formado à base de glicose, frutose, são vários tipos de açúcar. E o pólen elas coletam nas patas, elas trazem as corbículas, elas processam eles através das enzimas digestivas e as enzimas conseguem absorver todos os nutrientes do pólen. E para quem não sabe, o pólen é o alimento mais rico em aminoácidos que existe. Ele contém os 23 tipos de aminoácidos. Então a abelha, além de produzir o mel, ela produz o mel, o pólen, a geleia real, que é um alimento larval que a rainha consome. Por isso que ela vive 5 anos, enquanto as abelhas operárias chegam a viver no máximo 50 dias. Elas produzem o própolis, que é um remédio, uma proteção para as abelhas. Elas produzem também a cera, que é muito usado pela indústria de cosméticos, pela indústria de beleza. E também a gente da meliponicultura pode estar explorando a venda de enxames, a venda de atrativos, de caixa, para criadores que estão querendo começar na atividade. Porque o certo é você procurar um especialista, um meliponicultor, e estar buscando conhecimento e comprando o enxame dele, evitando estar derrubando uma árvore e tirando um enxame que esteja na natureza. Porque tem esse processo de Tem. derrubada de árvore para tirar o enxame. Antigamente, devido ao baixo conhecimento, tinha os meleiros. Os meleiros eram pessoas oportunistas que iam nas matas, derrubavam as árvores, cortavam o pau,
roubava o mel da abelha, comercializava, não agregava valor e destruía um enxame de abelha nativa. E a natureza. E a natureza. E nós defendemos que nós temos que aumentar nosso plantel de abelha através de reprodução de enxames ou através de instalação de ninho-iscas com os atrativos da abelha, que é formada à base da cera e do próprio, para atrair enxames. Porque nessa época, Álvaro, as abelhas estão produzindo muito, as colônias estão fortes, então naturalmente elas estão voando, procurando ocos em árvores, oco em alvenaria para nidificar. E o processo de nidificação consiste nela encontrar o novo local, e pode ser um ninho-isca, que eu posso explicar como é, que é uma armadilha para você poder capturar o enxame e sem afetar o enxame na natureza, que ela vai soltar o excedente e depois que o enxame se estabelece lá no ninho-isca, você transfere ele para a caixa e passa a criar no meliponário, que é o local onde se cria várias abelhas nativas. Bom, negócio. Apresentação do Figura da Cidade. Eu, Álvaro Alvim. E Lidiane Costa. Hoje a gente está aí com o apoio do Nicolau, Alexandre Nicolau, que também vai nos dar um suporte aí durante um período na apresentação do programa. Esse é o Figura da Cidade. Quem chegou agora, o nosso convidado, é o Tadeu Lanza e vem falando dessa arte milenar de criar abelhas. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas. Vamos abrir aí para o público? Vamos abrir para o público. Tem uma... Olha, quem estiver nos assistindo, importante praticar os 3 Cs da mídia social. Né, Lidiane? Quais são os 3 Cs da mídia social? Curtir, comentar e compartilhar. Aê! Hoje... Vamos dar uma salva de palmas aqui, que hoje o estúdio está cheio de gente, só gente bonita. Vou mandar um forte abraço pro Dé, o Marlon lá do Conjunto Bueno Franco. Ô Marlon, o Marlon encaminhou aí uma figura da nossa querida cidade para ser entrevistado. Nós vamos discutir a agenda hoje e eu vou te mandar a data, tá, Marlon? Obrigado aí pela indicação. A Soliene Damasceno, o Vitor Gonçalves, o Emerson Raio X, o André Canaã, a Luísa, a esposa do nosso amigo Nicolau aqui, que vai cobrir minha licença maternidade, está chegando. Tá chegando. A Cláudia Carmo, Silvério Ribeiro, Leandro Cruz, Maninho de Betim, Rafael Reis, o nosso Nicomedes, que não podia faltar, a Adélia Silvia. Manda um beijo pra Adélia aí. Forte abraço, Adélia, vai ser aniversário dela por esses dias aí. Um forte abraço. A Sônia Campos, o Edmilson Gomes, Opa! ó. O Renato Black, Totonho de Mello. Ei, Totonho! O Edmilson Gomes tá falando, boa noite, Alvinho, estamos aqui. Nós temos o dever de proteger as nossas abelhas. Um forte abraço. Quero mandar um forte abraço aí pro Edmilson Gomes, que é o Peixe, sempre nos acompanha. Pro Emerson Raio X, deixar o convite para ele vir. Ele tem feito um trabalho por rede social também, questionando algumas ações aí da atual gestão. E o espaço aqui está aberto para todas as lideranças, todas as figuras da nossa querida Betim. O Edmilson Cariz e o Geórgio Luiz Souza. Lidiane, quer deixar a pergunta de hoje aí para os nossos ouvintes, assistentes aí? Os nossos telespectadores. Ó, quais são os 10 maiores bairros de Betim? Alguém sabe? Vamos aproveitar com a questão da apicultura, se num desses bairros aí alguém conhece um outro apicultor. Ou apicultor e meliponicultura. Ó, tem uma pergunta aqui do Totonho de Mello. As abelhas africanas cruzam bem com as europeias? Isso é perigoso? É o seguinte, primeiramente eu queria cumprimentar o nosso amigo, eterno vereador de Betim, Totonho de Ei, Mello, Totonho! pai do meu amigo Paulinho e do Daniel. Você tá de parabéns, viu, Totonho? Você tem uma família linda. É o seguinte, Totonho, essa pergunta é pertinente e eu quero explicar um pouco sobre as abelhas do gênero Apis. Para quem não sabe, as abelhas Apis mellifera, elas são exóticas, elas foram introduzidas no Brasil. Em 1850, os padres jesuítas trouxeram as abelhas europeias, a gente chama de italiana, que a origem dela é na Itália. Trouxeram elas para o Brasil e elas se adaptaram
razoavelmente bem, apesar que lá na Europa era fria, que nosso clima é tropical. E o brasileiro estava desenvolvendo a apicultura sem maiores problemas, sem perigo para a sociedade. Porém, em 1950, o Dr. Kerr, um pesquisador brasileiro, o maior geneticista de abelha do mundo, que morreu inclusive esse ano aos 93 anos, ele estava fazendo uma pesquisa no laboratório da universidade lá em São Paulo, de Piracicaba, com rainhas de abelha africana. Ele tinha 50 abelhas rainha africana. Aí ele deixou a metade delas fugir do laboratório, as rainhas africanas fugiram para a natureza e começou a cruzar com os zangões da abelha Europa. Então hoje no Brasil nós temos uma mistura da abelha europeia com africana e hoje denominou a abelha africanizada. Então, devido a isso, as abelhas começaram a ficar mais defensivas, agressivas, atacar alguns apicultores e ocasionou diversas mortes. Com isso, afugentou a apicultura no diversas Brasil. mortes de criador, de pessoas que criavam, de pessoas. De pessoas em comum, as abelhas, o pessoal achava que as abelhas não tinham nenhum certo risco, estava acostumado com a abelha italiana, e com isso começou a ter óbitos. Mas eu já ouvi falar, quem estiver nos assistindo aí, relatar algum caso, eu já ouvi falar de pessoas que morreram por ataque de abelha. É um negócio muito perigoso. Então, para quem não conhece, tem que ter conhecimento da apicultura, você tem que trabalhar com os EPIs para evitar um ataque. Né? Tem gente que tem alergia, mas só voltando lá, aí o Dr. Kerr fez essa experiência e foi condenado. O pessoal começou a criticar ele. Mas devido a esse cruzamento, as abelhas se tornaram africanizadas e criou uma abelha muito forte, porque ela ficou mais resistente, porque a abelha europeia ela é mais suscetível a doenças e a abelha africana ela é mais produtora e mais resistente e mais acostumada ao clima tropical. Então juntou a útil ao agradável, juntou a organização e a mansidão da abelha europeia com a produtividade e a resistência da abelha africana. Então agora, a hoje nossa abelha migrou do sul da Argentina até o sul, não, o norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos, até Miami, tá cheio da abelha africanizada. Elas dominaram o continente sul-americano. Ó, qual que é hoje as principais produtoras de mel? Quando a pessoa quer fazer uma produção mesmo para gerar trabalho, renda e benefício para ela pessoal, qual que é a abelha que mais produz mel hoje? Que é cultivada aqui no Brasil. Hoje a abelha que tem maior potencial para produção de mel é a abelha africanizada, é nossa abelha. E você cria ela? Estou começando a criar. Eu crio abelhas nativas sem ferrão há 5 anos e agora que eu estou começando a criar as abelhas africanizadas. Já estão produzindo mel? Estão. Rápido. Pode falar. Para começar na apicultura não requer muito tempo, não requer muito investimento e rapidinho você colhe esse resultado. Você tem pretensão de dar curso para quem quiser aí ser um futuro apicultor? Pretendo. Eu, através do meu trabalho, eu tenho feito algumas oficinas de criação de abelhas, tenho participado de congressos e meu objetivo é estar compartilhando esse conhecimento. Eu tenho meu perfil no Instagram, que é justamente para divulgar a importância da criação das abelhas nativas. Me fala uma coisa, você já comercializa mel? Comercializa. Inclusive, eu estava comentando com você que eu saí muito rápido de casa e esqueci de trazer os potes de mel. Olê! Mas nós vamos estar sorteando aí com os assistentes aí o pote de mel do Meliponário Fauna e Flora. E para quem não sabe, eu estou trabalhando com mel da florada silvestre, florada de eucalipto, aroeira, cipó, uva e no final do ano nós vamos estar colhendo o mel do velame. Aqui ó, para quem quiser concorrer ao pote de mel,
A pergunta é quais são os 10 maiores bairros de Betim. Mas, para não ficar extenso, fala só. Aquele Lidiane tá fazendo cara fake pra mim. Ela falou, Jesus, 10 é muita coisa. Então, quem estiver nos assistindo e quiser ganhar um pote de mel de produção betinense e mel puro, vai citar os 3 maiores bairros da nossa Melhorou cidade. Demais. Melhorou, Lidiane? Melhorou Sim? demais. Aí, Aqui, tem mais pergunta, hein? Tem mais pergunta. Só para finalizar aqui, é importante lembrar que o nosso programa tem o intuito de levar arte, cultura e cidadania. E informação com responsabilidade e transparência para a nossa querida Betim. E mais do que nunca, apresentar as figuras que aqui fazem história. E hoje a gente está conhecendo um apicultor que produz mel e que é apaixonado pela arte de criar abelhas. É um prazer mesmo, Tadeu, te receber e relembrar. Quem chegou agora no programa, depois pode reassisti-lo. Ele fica aí na página do Figura da Cidade, no meu perfil, e você sempre encontra. Então, é o Figura da Cidade fazendo a sua função. Vamos lá, tem pergunta aí dos telespectadores. Um forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Ó, vou mandar um forte abraço pro Maurício Rezende. Ô Maurício, um forte abraço. Aqui, ó. Maria Inês. O Edmilson Gomes tá perguntando assim, ó. É preciso proteger as abelhas, porque elas são o ícone de que o meio ambiente vai bem? Sim ou não? Sim. É o seguinte, a importância da criação e proteção das abelhas é fundamental para a perpetuação da humanidade aqui no planeta Terra. Porque, para quem não sabe, a abelha é responsável por 90% da polinização. Ela é o principal polinizador, né? E os 70 dos 100 alimentos mais consumidos pelo humano é dependente da polinização das abelhas. Então, a abelha é muito mais importante do que a produção de mel. Ela produz frutos, que geram alimento para o homem, e produz sementes, que formarão novas espécies, né, das floras. Então, sem abelha, a gente estava aqui conversando em off, o meu caro amigo Nicomedes, ele já tinha citado que sem abelha tem possibilidade de ter extinção da natureza. Isso. E isso é muito sério, Alvin, porque a gente tem visto aí no governo Bolsonaro a liberação extensiva de agrotóxicos. Isso é uma ameaça para as abelhas. Hoje mesmo o STF liberou a pulverização de áreas para matança do mosquito da dengue. Eu sei que é um objetivo até de saúde pública, mas com isso elas estão sendo ameaçadas, né? O desmatamento também ameaça as abelhas, que elas dependem de nidificar em ocos de árvore. E geralmente os ocos de árvore têm que ser árvores bem velhas, com espaço ali. Relembrando que foi uma das primeiras ações, né, do governo Bolsonaro, foi o uso de aumentar o potencial dos agrotóxicos, e o número de marcas que pode ser usada favorece aí os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, né? Mas a natureza a gente ainda tem que avaliar muita coisa. Só lá na frente que a gente vai saber como que vai ser essas novas decisões. Fora as queimadas, né, desse último ano também, que devido ao calor acaba ameaçando as abelhas. Porque as abelhas, elas precisam de espaço para elas se comunicarem, para formar novas colônias. O que acontece é que hoje, devido ao desmatamento, as abelhas estão se isolando. E com isso os zangões têm dificuldade de estar fazendo o voo e estar cruzando com novas princesas para estar fazendo uma mistura de sangue. Quando você citou a dengue, eu quero fazer essa observação para quem nos assiste. O problema da dengue também é responsabilidade nossa quanto cidadão. A gente sabe o quanto é importante o poder público e os nossos governantes se precaverem com campanhas de sensibilização e mantendo a cidade limpa, né? E campanhas de conscientização, porque nós daqui a pouco já iniciamos de novo o período da dengue. Tivemos aí várias mortes, tivemos
no estado, o município de Betim foi o que mais foi prejudicado. Primeiro que não tinha uma estrutura para atendimento boa. E então assim, vamos prestar atenção aí já desde agora, se na sua casa não tem foco de dengue, porque ele é um grande prejuízo para a saúde humana. E agora nós estamos sabendo que também causa um grande prejuízo para as abelhas, que são polinizadoras por causa do fumacê. Isso, realmente. Inclusive, você tocou num fato importante, porque no meu perfil no Meliponário Fauna e Flora, eu tenho feito uma campanha na prefeitura justamente por conta disso, para eles cadastrarem os meliponários na cidade de Betim, e sempre que for fazer o fumacê, eles comunicam o meliponicultor para a gente estar fechando os enxames, para quando eles bater o fumacê, Você não perder. não exterminar meus enxames. Ano passado eu tive mortandade de abelha lá devido a isso, porque eles passavam sem critério, dia e noite, as abelhas no campo, e eu vi elas lá de língua de fora se debatendo no chão. A situação é deprimente. E eu quero protestar aqui também contra o atual governo da cidade, contra o prefeito Vitório Medioli. Sabe por quê? Porque eu fiz uma campanha na internet, no Meliponário, protestando contra as áreas em Betim que são desmatadas, são liberadas através de licenciamento ambiental, e esses laudos de licenciamento ambiental não são enriquecidos com um levantamento de onde tem Isso. Antes de fazer a supressão vegetal, os órgãos municipais, a Secretaria de Meio Ambiente, tem que procurar os ambientalistas, os apicultores, os meliponicultores, para estar catalogando esses ninhos de abelhas nativas, espécies de passarinho, de répteis, de mamíferos, para a gente estar fazendo um resgate prévio, e só após o resgate desse enxame com segurança e levar para um meliponário público, aonde a gente vai trabalhar com educação ambiental com as crianças da nossa cidade, para a gente preservar esses enxames que estão ameaçados pelo desmatamento e para trabalhar com educação ambiental, porque muita gente mata a abelha antes de saber da importância dela, associa ela como um animal perigoso que vai te ferroar. Vai gerar algum risco. E eu tô falando isso porque eu fiz vários vídeos, mandei para ele direct, mandei pro Edinardo, secretário do Meio Ambiente, nenhum deles me reportaram, e tá tudo lá para ver. Inclusive, eu moro no bairro Taquaril, uma região abençoada, com muita vegetação, flora, uma região muito bonita. Só que a igreja da Lagoinha resolveu fazer um templo religioso lá, construiu. Eles foram lá do dia para a noite, exterminaram uma mata lá de mais de 20 mil metros quadrados, derrubaram árvores centenárias, remanescente da Mata Atlântica. Eu filmei, coloquei no Meliponário Fauna e Flora. O pessoal da motosserra cortava as árvores, rachava o toco e bebia o mel e deixava o enxame lá largado na natureza. E eu fui lá, tentei resgatar um enxame de mombucão, uma abelha dócil, nativa, mansa, boa produtora de mel, mas sem sucesso, porque eles foram lá e nem me procuraram, que se eles me procurassem... Você tinha feito esse resgate? Eu tinha feito, e foram 5 enxames que eu registrei lá. Pedi o pessoal da motosserra para cortar, para eu levar para casa, eles falaram que não permitia, porque as madeiras já tinham destino. Você entendeu? Aí eu registrei isso, está lá no meu perfil, e o prefeito, pelo que eu vi, não se importou com a preservação das abelhas. Aqui em Betim, infelizmente, eles gostam de preservar cachorro abandonado na rua. Essa é a realidade. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham. O Figura da Cidade é um espaço para divulgar os acontecimentos da nossa querida Betim. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós esperamos vocês aqui. É um espaço plural e a gente deixa aqui aberto, todas as vezes que é citado ou o prefeito, ou os cargos comissionados que compõem esse governo, a gente deixa o espaço aberto aqui para que eles venham também se pronunciar quanto aos seus projetos, o que vem fazendo pela cidade, e tudo que tem de potencial aí, ou que ainda não tem de potencial,
Não só eles, como os pré-candidatos a vereadores, os pré-candidatos a prefeito, esse é espaço plural. Quero dizer, aproveitando o seu desabafo quanto à questão ambiental, que nós estamos vivendo na cidade um grande retrocesso. Aqui não é espaço para fazer oposição de governo, nós queremos mesmo apresentar as figuras que fazem essa história bonita que você vem fazendo com a criação de abelha. Quero que você fale de novo aí o espaço para a turma conhecer, que é o Meliponário Fauna e Flora. Nosso perfil está no Instagram e no Facebook. Então, ó, depois a gente coloca depois você mesmo manda, ou a gente manda também, lá nos comentários o endereço. E para vocês que estão aí nos assistindo, vocês ficam convidados para fazer uma visita ao Meliponário Fauna e Flora. Eu tenho a unidade no bairro Taquaril, em Betim, e no bairro Vianópolis, na casa da minha mãe. É uma abelha que só tem contribuído em nossa região, porque ela tem polinizado as frutíferas na região, né? Não ataca ninguém, é um negócio que não requer tempo, não requer investimento e que pode ser trabalhado com pessoas de todas as idades. Pode ser trabalhado com idoso, com jovem, com criança, com deficiente, e ela tem capacidade de gerar renda e é um negócio economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Ó, né? Que legal! Ó, hoje nós vamos ter aí, ajudando a gente na apresentação, Alexandre Nicolau. Alexandre, tem pergunta? Tem a pergunta que teve. Aqui, ó, o Rio do Zoom tá mandando um boa noite, a Renata Stocchiero, oi Renata, o Simval Madmóveis, Rodrigo Baessa, o Tarcísio, o Vini lá do lado B, o Carlos Saraiva, o Felipe Augusto, Lipim. Opa, tá bombando, Tá. hein, Lidiane? Tá bombando. Aqui, ó, o Edmilson tá fervoroso hoje. Alvinhos, temos de cobrar o MP, a prefeitura e a empresa que fez o desmatamento da areia do Bandeirinhas, ou onde seria feito o aeroporto? Ó, essas questões ambientais que Betim tem tido um retrocesso, por interesse mesmo, no caso do aeroporto é o interesse do prefeito, né? Acho que era o principal interesse aí dele, era finalizar o governo com o aeroporto e foi impedido ambientalmente por causa de órgãos estaduais e federais. Então quero parabenizar, porque se fosse depender do órgão municipal, lá tinha se tocado a toque de caixa e tinha tido lá o desmatamento e não ia ter consequência nenhuma. Como você falou, a Lidiane é uma militante aguerrida aí contra os maus tratos aos animais, é uma outra condição que Betim tem sofrido muito. Betim hoje tem mais de 10 mil animais abandonados, e uma cidade com a estrutura de Betim não ter um castramóvel, uma política de castração pública é um absurdo, porque é a falta da castração que vai aumentando o número de indivíduos abandonados. Então, importante. A questão ambiental, se a gente for falar aqui, a gente foge do tema, Edmilson, porque nós temos o Parque Ecológico Felisberto Neves, que foi desmatado com a tentativa de fazer um canil lá, depois eles desistiram, desmataram quase 1000 metros de árvores nativas. Nós temos a tentativa que o prefeito fez de levar o centro de compostagem de lixo para o entorno da Vaz das Flores da APA. Nós vamos ter aí mais uma consequência que vai afetar diretamente ao tema que a gente está falando de hoje, que é a questão das abelhas, que a gente sabe que o município não tem conseguido cuidar das áreas de descarte de entulho e de lixo, que são pontos históricos dos bairros. A gente passa a ver o lixaiado que vai gerar dengue, aí entra com fumacê, porque o fumacê é uma ação emergencial, né, Tadeu? Verdade. Ela não é para ser usual. E eles já estão com proposta de ser uma coisa usual. Mas, Edmilson, fica agradecido pela sua pergunta. Uma hora eu quero te receber aqui. Você que é servidor público e acompanha aí os acontecimentos da nossa querida Betim. Tadeu, essa questão do desmatamento, aí a gente volta para a questão ambiental, né? Porque, como a gente já falou, a abelha ela tem uma função ambiental tão grande que quem cuida de abelha é um ambientalista aguerrido. Abelha e natureza tem tudo a ver, né?
Inclusive essas matas todas que estão sendo derrubadas, que estão sendo queimadas, elas são um habitat necessário e muito utilizado para as abelhas nidificar. Porque lá que elas fazem o forrajamento, que coleta os alimentos para a colônia, que elas buscam néctar, pólen, buscam água e busca um novo local para nidificar, né? E a prefeitura, que nem você mesmo disse, em vez de buscar Soluções permanentes, vão fazer ações emergenciais. Isso. Por exemplo, a igreja da Lagoinha foi lá, ela tinha que construir, ela comprou o terreno, a prefeitura liberou. Mas ela tinha que ter feito um negócio para amenizar esse dano ambiental. Ter feito uma campanha na comunidade, ter plantado árvore, ter feito uma parceria com os Eu acho que aí é função do governo, porque ele que vai dar as regras, as condicionantes para ele fazer aquela edificação. Então, assim, se a Secretaria de Meio Ambiente tivesse preocupação ambiental com a cidade, tinha falado assim, ó, você vai fazer essa edificação, mas em contrapartida você vai ter que fazer essas ações ambientais. Uma delas seria esses estudos da vegetação que estava sendo sendo retirada, dos animais que estavam sendo prejudicados, né? Negociar uma contrapartida. Uma contrapartida. Né, conforme aconteceu com a Vale lá em Brumadinho. Além do dano ambiental que ela ocorreu, ela está fazendo várias atividades para estar recuperando a natureza. Porque a gente sabe que a natureza tem um potencial muito grande de regeneração, né? A natureza é muito valente. Então basta o homem tratar ela com respeito e saber manejar as áreas com sustentabilidade, a gente vai produzir alimentos, a cidade vai crescer e não vai afetar o nosso meio ambiente. Porque a gente tem que crescer com sustentabilidade, não é certo? E Betim cresceu desordenadamente. As principais áreas remanescentes de Mata Atlântica, de Cerrado, foram esgotadas e, que nem eu disse antes, acaba que as áreas que isoladas, eles não criam um corredor para os animais continuarem cruzando e formando novas famílias. A gente sabe que assim, isolam. Essa questão da sustentabilidade em Betim foi um desmonte de algumas coisas que já existia, o desmonte da cooperativa de catadores de material reciclável. Isso aí tudo é um prejuízo para a natureza, para depois vira criatório de dengue. Então, importante aí, nós estamos convidando aqui ou o prefeito ou o secretário de Meio Ambiente, Ednardo, para vir aqui e falar quais são os projetos de recuperação dessas áreas que vocês mesmos autorizam e que vocês mesmos criaram o desmatamento. Que vocês mesmos desmataram, que é a área lá do aeroporto e a área do Parque Felisberto Neves. Lidiane, e a turma? Eu tô achando que a turma tá querendo ganhar o meu, não. Ninguém aceitou. Não, o Totonho falou aqui, o Totonho falou, ó, que ia dar uma dica. Que o maior bairro de Betim é o Cruzeiro do Sul. Aqui, mas vamos de agenda? Não é de extensão não, viu, gente? Quais são os 3 maiores bairros de população? A gente não especificou, ué. Mas se for de extensão também, pode ser, ué. Quem acertar os 3 maiores bairros, ou de extensão, ou de população, vai ganhar aí o mel. Manda um abraço pro Silvio. Quanto tempo demora para... Um forte abraço, Silvio. Quanto tempo demora para produzir 1 litro de mel? Um enxame de abelha? Isso é relativo. A produção de mel, depois que o enxame está estabelecido e vem aflorada, com 15 dias ela costuma encher a melgueira de mel. Só que no Brasil, o brasileiro não tem muita expertise, não domina os 3 pilares da apicultura, que é o manejo apícola, o pasto apícola e a genética apícola. É fundamental para a gente aumentar a produtividade de mel. Porque aqui no Brasil a gente não passa de uns caixoteiros. A gente pega as abelhas, soca na caixa e volta lá só para buscar o mel. Você entendeu? As abelhas é bom que elas trabalham direitinho, né? Mas enquanto aqui no Brasil a média de produção de mel caixa ano é de 30 quilos. No Canadá, onde que as abelhas trabalham 5 meses por ano,
a média de produção caixa ano é 60 quilos por ano. Que isso? Porque eles dominam o manejo apícola. Eles costumam fazer a seleção das melhores rainhas. E o Brasil tem um potencial muito grande de estar explorando a apicultura, porque aqui nós temos a maior biodiversidade do planeta, o clima é tropical, a abelha gosta do calor. E com isso a gente está perdendo um potencial muito grande. A abelha africanizada, ela é boa porque ela não precisa de consumir medicamento, remédio para tratar nenhum tipo de doença. Então o mel do Brasil é um mel orgânico que tem chance de ganhar mercado. Você entendeu? Apresentação, eu, Álvaro Alvinho E Lidiane Costa. Lidiane, vamos para a agenda cultural? Vamos pra agenda. Ó, Mato Grosso e Matias, sexta-feira, 13 e sábado, 14 na Prime, Opa! que fica na rua João Silva Evangelista, no Bom Retiro. Tem a palestra de primeiro emprego, Desafios e Superações, na Escola Estadual Antônio Augusto Ribeiro, dia 13 de setembro, de 9 às 11. O programa de primeiro emprego tem como seu público-alvo os alunos do ensino médio e técnico da rede pública do ensino do município de Betim. E tem o Degusta também, né, gente? Que é sábado agora, que vai trazer o Wilson Sideral para sua 10ª edição neste sábado. Estará participando 13 produtores de cerveja artesanal de Betim. A abertura do evento será com o grupo betinense Samba Origem. Na sequência será a vez da banda Los Outros, mandando o melhor do cover Los Hermanos. E em seguida a banda do nosso querido Lúcio, o L6. Ela sobe o palco com o melhor do pop rock. Gente, desculpa, eu Opa! gaguejei aí hoje. Tá bom, é? E tem a apresentação, é óbvio, do Wilson Sideral, né, gente? Ó, então sábado vai ser bom, hein? Vai Tem a bombar. turma de Betim aí legal. Quem gosta de cerveja artesanal vai ter 13 produtores de cerveja lá, vai ser bem legal. E vai ser na Praça Milton Campos dessa vez, né? É, Mato Grosso Matias, você conhece alguma música do Mato Grosso Matias, Nicolau? Não, não conheço. Eu conheço. Você conhece? Conheço aqui a do cheque no final do mês. Você conhece? Não, tá. Eu conheço também aquela que da mulher que sai com a toalha enrolada no seu corpo e se agarrava em mim, como nos velhos tempos de amor tão moço. Não é assim? Ó, A palestra do primeiro emprego é importantíssimo. Betim precisa de capacitar aí os jovens. É hoje um dos municípios que tem o maior índice de desemprego entre a juventude, entre também aí quem tem mais de 50 anos. Então, além de promover aí o primeiro emprego, tem que também fomentar espaços para quem tem mais de 50 anos, para quem está aposentado precisa de complementar a renda. Então, assim, Betim tem um potencial industrial muito grande, com isso tem que ter um potencial de abrigar as pessoas que aqui vivem. olha, e essa palestra, eu esqueci de falar, ela é dividida em 3 módulos. Como conseguir uma entrevista de emprego, como se comportar na entrevista e postura no ambiente de trabalho. Ó, e os nossos assistentes estão aqui falando os bairros, hein, ó. Ó, que bom. Ó. O Rio do Zoom tá falando Alterosas, Teresópolis e Bueno Franco. Ó, A Luísa Dias, Teresópolis, Jardim Alterosa e Vila Cristina. ó, depois a Lidiane vai falar quem que acertou aí. O Edmilson Gomes tá falando, o maior bairro Alterosas, segundo Angola, Citrolândia, é agora o mais concentrado é o Terê. Ô, gente, é isso. Depois vai ter lá, no sábado tem o Degusta, né? Nós já falamos, tem a turma lá do L6 com pop rock, que é muito bom, o Lucinho. E tem um samba também, né? Samba Origem. Tem mais quem? Los Outros, que é cover do Los Hermanos? Lidiane? Sim. Ó, então sábado vai ser bom, viu, gente? E a turma tá acertando aí, Lidiane? Então, tô acertando. Vai ter que ter mel pra todo mundo, hein, Léo? Nossa senhora, vamos adoçar esse Betim. É bom que divulga o mel que eu estou trabalhando aí, o mel orgânico, o mel natural, 100% puro. Vocês vão adorar. Curso de inicialização para quem quer ser um apicultor, produzir mel, tem aqui em Betim, tem em Belo Horizonte. Aonde que você fez essa sua formação? Ó, a minha formação foi um interesse pessoal e eu aprofundei na parte teórica, adquiri alguns enxames de criadores sérios e parti para a prática. A princípio eu fui praticamente pioneiro, eu aprendi sozinho e ajudei muita gente a iniciar com a meliponicultura.
Hoje eu já tenho uma turma lá no bairro Taquaril, que está trabalhando já há algum tempo, está colhendo resultado. E hoje muita gente tem procurado. Em Betim também tem a AMAMP, a Associação dos Meliponicultores e Apicultores da cidade de Betim, representada por Modestino do Senar, pelo seu Isnar, né, que tem feito um trabalho muito bom. Inclusive a prefeitura até promoveu o primeiro encontro de meliponicultores e apicultores da cidade de Betim. Mas, inclusive, o prefeito Vitório Medioli não compareceu. É uma pena, o espaço aqui eu quero ressaltar, Tadeu, que a gente sempre abre aqui, vem figuras que exaltam o atual governo, vem figuras que também questionam e que apresentam fatos, igual você está falando, que são fatos que a gente fica chateado, que é a falta de diálogo com o governo, né? Isso. O governo está lá para representar as classes sociais, as entidades, e aí acaba que não tem diálogo. Isso é uma situação recorrente das lideranças, de quem tem organizações da sociedade que buscam qualquer espaço de diálogo com a prefeitura. É um pesar dele não ter participado, mas a gente torce aí para que nas futuras ações e projetos nessa linha tenha a participação aí do nosso governo. Isso. Desse governo, né, que nos representa. Ou do próximo, né? Ou do próximo. Pode ir chegando aí, tem gente chegando aí no estúdio. Pode vir chegando aí. Nós estamos pensando em depois virar o Figura da Cidade um programa de auditório, hein, Nicomédia? A turma que leva a gente, porque ó, vamos bater palma. Ajuda aí, ó, quem chegou aí, Bruna. Vamos bater palma aqui. Na verdade, o programa da quinta-feira desse mês vai ter auditório. Fala aí um pouco, manda um forte abraço para a Forte abraço pro pessoal do samba. Nós vamos falar sobre samba e carnaval na quarta, quinta-feira desse mês. Aí, ó, um sonho betinense voltar o carnaval e as escolas, principalmente as escolas aí do Citrolândia, do Sete. Tinha muita escola boa, né, Nicomedes? Com certeza. E aí a gente vai fazer um bloco das abelhas. Ótimo, maravilha. Aqui, ó, a Luísa ganhou o nosso mel, hein? Abelha e zangão. A Luísa ganhou o nosso mel. Ela falou, ó, Teresópolis, Jardim Alterosa e Vila Cristina. E como é que faz pra retirar esse mel, Léo? Uai, ela pode pegar comigo no meu escritório na Avenida Amazônia, no centro de Betim, ou pode passar Comigo, lá no Meliponário, para estar conhecendo e retirando o mel. Ela é ou fácil até de mesmo entregar, vir que ela é aqui. esposa do Nicolau. O Nicolau vai estar. Então não foi marmelada aí. Não foi, não. Trazer marmelada, hein, Lidiane? Não foi marmelada, Não foi, não. Marmelada, Foi mel. marmelada e mel, tudo é doce, tá bom. Aí se eu tivesse trago mel, você já levaria para ela. Vamos abrir aí pra turma que tá nos assistindo, Lidiane? Vamos mandar um forte abraço pro Bruno Oliveira, Eliana Franklin, Rogério Oliveira, Tião Amorim, Igor Gomes, Ayrton Assis. A audiência hoje tá ótima. Laene Galep, Carisma Saga. E é isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta. Essa não ganha nada, mas quem já foi picado por abelha? Então quem já foi aí pode dar um like, e quem estiver gostando do programa, pratique os 3 Cs da mídia social, que é curtir, comentar e compartilhar. Eu já fui. Na verdade, fui subir num pé de goiaba, Léo. Fui pra mexer com a comédia abelha, elas grudaram no meu cabelo. Caí, quebrei o braço e tive que raspar a cabeça. Nossa. Por que não tira? Elas grudam ali e não saem nunca mais. Não, era pra sair, é porque as mandíbulas delas são muito fortes. Elas Mas que costumam- tipo de abelha era essa, pequenininha? Pode ser a abelha arapuá. É difícil de falar porque o Brasil tem a maior população de espécies de abelha nativa do mundo. Mas tem a aquela gente tem pequenininha que enrola 300 no cabelo. espécies de abelha nativa. Poucas, nem todas são conhecidas, né? E cada abelha é de um bioma. Né? Nós temos a abelha do bioma de Mata Atlântica, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, abelha pantaneira, abelha dos Pampas, né? Mas o que mais tem é abelheiro espalhado pelo Brasil. Aí, ó, ao atual governo e aos futuros governos,
abre espaço para ambientalistas e para figuras como o Tadeu Lanza, que é da nossa querida Betim, tem responsabilidade com a cidade, tem conhecimento e gosta. A gente está importando mão de obra aí para cuidar da nossa cidade, que não é da nossa cidade. Então fica difícil, né? Acho que é difícil de alguém cuidar da casa da gente que não for o proprietário, né? Então quem vem aí, a gente vem às vezes com outros interesses, a não ser o de melhorar a nossa querida Betim. Eu queria registrar aqui um fato, que santo de casa não faz milagre. Tem 5 anos que eu trabalho na meliponicultura. Até hoje eu só tive o apoio na cidade de Betim do meu pai e da minha mãe. Ninguém mais interessou pela meliponicultura. E olha que eu venho difundindo a meliponicultura. Mês passado eu fui lá na Serra do Cipó, numa comunidade, uma experiência de vivência, ministrar a oficina de meliponicultura. Tinha 50 pessoas do Brasil inteiro, todos demonstraram interesse, sugaram o meu conhecimento, aprenderam, interessaram em começar a criar abelhas. E o negócio foi tão importante que nós fizemos uma pintura no muro da escola, à base de geotinta, e a comunidade ajudou a gente a pintar. A gente pintou... Merece a pau. A gente pintou, um prefeito de Congonhas do Norte me procurou, me convidou para eu estar fazendo esse trabalho de criação de abelhas na cidade dele para gerar emprego e renda. Então a comunidade ficou maravilhada com as abelhas, viram o potencial que eles têm para criar abelha, e hoje eu tenho tido resultado. O pessoal me procura, o pessoal de diversos estados que participou fica me consultando, já compraram enxame de abelha comigo, compro próprios do alecrim verde, que eu também comercializo. Só que Betim, o desinteresse é muito grande, e que não ela falou, principalmente pelas autoridades, porque só visa outras coisas. Hoje a gente tem visto muito visar os interesses pessoais. Segundo plano, não é? Hoje o que a gente tem visto é visando os interesses pessoais, porque santo de casa faz milagre quando tem apoio. Quando não tem apoio das instituições, principalmente as mais interessadas, que são os nossos governantes, que deveriam estar fomentando e promovendo encontros, ações, promovendo espaços para poder formar novos apicultores, não acontece. Tadeu, rapidinho, o programa a gente nem vê passar. Nós já estamos com 40 minutos de programa. Quero abrir aí mais uma vez para a nossa apresentadora Lidiane Costa e Alexandre Nicolau, que na próxima semana nós já não vamos ter mais a Lidiane. Meu Deus, vou chorar. Vamos estar só com o Nicolau. Eu lembrei aqui do negócio, Lidiane, você falou que subiu num pé de goiaba para pegar goiaba, né? Uma vez eu subi num pé de manga para pegar jabuticaba, a uva estava verde, eu ainda desci, foi com a goiaba. Nossa, Álvaro! Baixou a audiência, Nicolau, depois você veio, depois dessa baixou a audiência. Aqui, vamos mandar um forte abraço para essas pessoas aqui, ó, que foram muito importantes também. O Thiago Rodrigues, o Renato Ferreira, Rafa Valois, Jordelina Maria, Paulo Cruz, Carisma Saga, aí, né? Glorinha Costa, Elinha Franklin e Zizi Soares. Hoje a audiência foi fantástica, Léo. Que bom. É Tadeu. Tadeu Lanza. Tadeu Lanza. Desculpa. Um forte abraço a todos que Perdão. nos acompanham. Eu quero dizer que o programa Figura da Cidade tem esse intuito: levar o conhecimento e levar ao conhecimento da nossa querida Betim as pessoas que fazem história nela. E o Tadeu é uma dessas figuras. Obrigado. Tadeu, eu quero que você dê uma consideração final aí, um forte abraço a essa turma que nos acompanha. O Álvaro, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade. Quero agradecer a todos os assistentes, agradecer meu pai também que está acompanhando. Carlinho, um forte abraço, uma grande figura. Manda um forte abraço com esse vozeirão seu aí, Lidiane, pro Carlinho. Forte abraço, Carlinhos. Então, e agora que vocês estão conhecendo um pouco sobre a criação de abelhas nativas, a meliponicultura, vocês podem estar me procurando, eu vou orientar vocês com maior atenção, e eu sei que é um negócio muito simples de mexer, basta vocês terem interesse,
buscar conhecimento e vocês vão ter uma ótima satisfação pessoal. Que além da abelha ser uma terapia, ela tem um benefício ambiental dela, que o principal é a polinização, tem também o potencial em produção dos produtos apícolas, né? Que é o mel, o pólen, a geleia real, a cera, o própolis, né? E até os enxames de abelha. E quem precisar começar na apicultura, vocês podem estar me procurando, que eu tenho enxames de abelha disponível também para comercialização. Deixa depois nos comentários aqui como é que as pessoas fazem pra te achar. Tá bom, Léo? Correto. Ó, o Tadeu. Cismei que o nome dele é Léo, gente. Alexandre Nicolau, um forte abraço. Dá um forte abraço pra turma. Um forte abraço para todos aí. Obrigado, Tadeu, por tudo aí. Muito bacana aí esse esclarecimento sobre as abelhas, mel. É um alimento assim muito sensacional para a saúde aí. É bem legal de saber que a gente tem essa variedade de abelhas aí. A gente nem imaginava. A gente só fica preocupado em levar o ferrão e tudo. Mas muito bacana. Um forte abraço a todos aí. E eu vou estar com vocês aí. Quinta-feira que vem, na apresentação, Álvaro Alvim e... Alexandre Nicolau. Ah, Um forte a Lidiane abraço. gostou. Dá aquele risadão, né, Lidiane? Toda vez que a Lidiane ri, aumenta a audiência, gente. Ah, ridículo. Vamos encerrando aí, né, Nicomedes? Vamos. Agradecer mais uma vez o Centro Cultural e o Nicomedes, que nos apoia, sempre apoiou arte e cultura de Betim. Álvaro Alvim, mais uma vez. Tadeu, um forte abraço. Foi maravilhosa a entrevista. que ótimo. Queremos te receber aqui mais vezes. A gente sabe dessa sua inquietação, tanto com as questões sociais, ambientais e agora com as criações de abelha. Vai ser muito legal. A gente já está na hora, daqui a pouco, a gente já ir revendo amigos, que o programa vai fazer 3 anos, revendo amigos que já vieram e daqui a pouco você vai estar aí de volta. Álvaro Alvim, um forte abraço.